Shalom pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês grande e poderosamente, você e toda a sua casa, toda a sua família. Que Deus abençoe essa noite, esse estudo, que Deus abençoe o nosso deitar, o nosso levantar e abençoe cada membro da nossa família. Amém, irmãos? Descansando nos braços do Deus que nunca dorme. A leitura de hoje é uma das leituras favoritas da Celeste. Irmãos, oração tremenda que ninguém deve faltar. Todos nós deveríamos declarar essa oração. Salmos 121. E estaremos lendo os salmos completos, gente, daqui a pouco. Irmãos, sabe aquela noite em que o maior desafio não é o cansaço que nós sentimos no corpo, mas a inquietação que nós temos na alma? Irmãos, quantas vezes nos deitamos desejando descansar, mas a mente continua presa às preocupações, às notícias, às responsabilidades e às incertezas do amanhã. Irmãos, nesses momentos, nós somos lembrados de uma verdade extraordinária, fantástica. Enquanto nós precisamos dormir para recuperar, sabe, do cansaço do cotidiano, para recuperar as nossas forças, Deus, Ele jamais dorme. Irmãos, esses salmos que vamos ler, ele foi escrito para fortalecer aqueles que estavam em meio à caminhada. Os peregrinos de Israel o cantavam enquanto subiam para Jerusalém, enfrentando estradas difíceis, montanhas, perigos e incertezas. A cada passo, eles declaravam que a sua segurança não estava na força humana, mas no Senhor, Criador dos céus e da terra. Essa verdade continua viva para nós hoje, gente. Talvez você esteja atravessando um momento em que não consegue enxergar a solução. Talvez existam situações que fogem completamente do seu controle. Porém, pessoal, aquilo que está fora do seu controle nunca esteve fora do controle do nosso Deus. Amém? Já abriu sua Bíblia? Então vamos lá, declarando o Salmos 121. Declara junto comigo e declara na primeira pessoa. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me verá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não permitirá que os meus pés vacilam, não dormitará aquele que me guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem me guarda, o Senhor é a minha sombra, a minha direita. De dia não me molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor me guardará de todo mal, guardará a minha alma. O Senhor guardará a minha saída e a minha entrada, desde agora e para sempre. Salmos 121, de 1 a 8. Amém, irmãos? Pessoal, nesta noite, nós iremos aprender junto, sabe, que o Senhor, Ele nunca abandona seus filhos. Ele vela continuamente pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família. Ele protege os nossos caminhos e Ele permanece acordado enquanto nós descansamos. E juntos vamos estudar alguns pontos aqui essenciais e que o Espírito Santo tem direcionado para entregar para você, baseada nesse Salmo 121. Primeiro ponto, o nosso socorro, ele tem uma única fonte. Olha só o que a palavra fala. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me verá o socorro? Meu socorro vem de quem? Do Senhor, que fez o quê? Os céus e a terra. Amém, irmãos? Pessoal, ao olhar
para os montes, o salmista, ele não estava procurando ajuda neles. Ele fazia uma pergunta que imediatamente era respondida pela própria fé. O socorro verdadeiro não vem da nossa capacidade, dos recursos humanos ou das circunstâncias favoráveis. Ele vem do Senhor, porque aquele que criou os céus e a terra continua governando toda a criação. Irmãos, quando Abraão precisou de um cordeiro para o sacrifício, o Senhor proveu. Leia Gênesis 22, de 13 a 14. Quando Israel ficou preso diante do Mar Vermelho, Deus abriu o caminho. Leia Êxodo 14, de 21 a 22. E quando Daniel ele foi lançado na cova, irmãos, não em qualquer cova, ele foi lançado na cova dos leões. E Deus fechou a boca dos animais. Daniel 6:22. O Deus que socorreu os seus servos no passado, ele continua sendo o mesmo hoje. Por isso, irmãos, antes de dormir, podemos descansar sabendo que o nosso socorro continua vindo do Senhor. Amém? Segundo ponto, o Deus que guarda o seu povo, ele nunca dorme. Não permitirá que os teus pés vacilam. Não dormitará aquele que me guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Irmãos, uma das maiores limitações do ser humano é o cansaço, sabia? Irmãos, depois de um dia de trabalho, nós precisamos descansar. O corpo perde forças, a mente, ela se desgasta e o sono se torna necessário. Irmãos, com Deus é completamente diferente. A Bíblia declara que o Senhor nunca dorme. Enquanto o mundo repousa, aliás, Deus, ele continua sustentando a criação. Irmãos, enquanto nós fechamos os olhos para descansar, ele continua velando pela nossa vida. Isaías confirma essa verdade. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Isaías 40:28. Que segurança maravilhosa! Irmãos, tem momentos em que ninguém sabe o que estamos enfrentando. Nossa família pode não perceber. Os inimigos podem não compreender. Mas Deus, ele permanece eterno. E nenhuma lágrima, pessoal, nenhuma lágrima, ela passa a ser despercebida, melhor falando. Irmãos, nenhuma oração é esquecida. Pessoal, saibam que nenhuma batalha acontece sem que o Senhor tenha conhecimento. Por isso Davi escreveu: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar em segurança. Amém? Pessoal, pegou a chave? O cristão dorme porque confia. Deus permanece acordado porque Ele cuida. E o terceiro ponto é que o Senhor protege cada passo da nossa caminhada. O Senhor é quem me guarda. O Senhor é a minha sombra, a minha direita. Aleluia. Pessoal, na linguagem bíblica, a sombra representa proteção constante. Assim como a sombra acompanha uma pessoa, pessoal, essa pessoa é acompanhada durante toda a caminhada. Deus permanece ao lado daquele que pertencem a Ele
somente a Ele. E irmãos, isso não significa ausência de dificuldades. Isso significa a presença constante. Aleluia. Foi essa promessa, gente, que fez a Josué: não te deixarei, nem te desampararei. Josué 1:5. Séculos depois, o autor de Hebreus repete essa mesma promessa para as igrejas. A mesma promessa, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Olha só, Hebreus 3:5. Talvez você não consiga enxergar Deus agindo neste momento na sua vida, mas a sua presença não depende dos nossos sentimentos. Ele depende da tua fidelidade. Amém? Mesmo quando não percebemos, o Senhor continuará fingindo os nossos passos. Irmãos, quarto ponto. Deus, Ele guarda hoje e guardará amanhã. O Salmos termina com uma promessa que alcança toda a nossa vida. O Senhor guardará a minha saída e a minha entrada, desde agora e para sempre. Aleluia. Salmos 121, versículo 8. Nada escapa ao cuidado do nosso Deus. Ele conhece o início e o fim da nossa caminhada. Ele conhece as portas que se abrirão. Ele conhece os desafios que ainda nós enfrentamos. Ele conhece o amanhã. Ele conhece o amanhã antes que ele chegue a nós. E Jesus declarou aos seus discípulos: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, versículo 20. Irmãos, essa é a nossa segurança. Não caminharmos sozinhos. Aleluia. Aquele que nos chamou, pessoal, ele permanece conosco em todos os dias da nossa vida. Irmãos, antes de dormir, entregue ao Senhor tudo aquilo que você não pode controlar. Tudo, completamente tudo. Você não precisa permanecer acordado tentando resolver aquilo que pertence às mãos de Deus. Enquanto você descansa, o Senhor continua trabalhando. Enquanto você dorme, Ele continua guardando a sua casa e a sua família e o seu caminho. Então descanse com a certeza de que o Deus que nunca dorme, Ele continua guardando você. Amém? Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais essa palavra, por mais esse momento na Tua presença, Pai. Senhor, coberta com o Teu sangue, revestida com a armadura de Efésios 6, cobre minhas netinhas e meus irmãos, todos com o sangue de Jesus Cristo. Cubra, Senhor, meu sobrinho, minha nora, minha cunhada, Senhor, com o sangue de Jesus. Cubra meus filhos com o sangue de Jesus, Pai. Me reveste com a armadura de Efésios 6, Senhor. Pai amado, chegamos ao final deste dia para descansar na Tua presença. Antes de fecharmos os nossos olhos, nós queremos levantar o nosso coração até a Ti e reconhecer que somente Tu és o nosso socorro e a nossa proteção e a nossa segurança. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque diante de todo este dia, a Tua mão nos sustentou. Muitas vezes nem percebemos os perigos dos quais fomos livrados, as portas que o Senhor fechou para nos proteger, ou as batalhas espirituais. Pessoal,
Sabe, essas batalhas espirituais que o Senhor venceu por nós. Mas nesta noite, nós reconhecemos que foi a Tua graça, Pai, que nos trouxe até aqui. Senhor, a Tua palavra nos lembra em Salmo 121, 2, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E é nesta verdade que escolhemos descansar em Ti. Pai, entregamos diante de Ti tudo aquilo que pesa sobre o nosso coração. Entregamos, Senhor, as preocupações que tentam roubar a nossa paz. Entregamos os medos que insistem em voar. E entregamos os problemas familiares, as dificuldades, as enfermidades, a vida financeira, as decisões importantes e os sonhos que ainda aguardam respostas. Sabemos, Pai, que existem situações que estão além das nossas forças, mas nenhuma delas estão além do Teu poder. Pai querido, ajuda-nos a confiar mais em Ti do que nas próprias circunstâncias. Senhor, ajuda-nos a confiar mais em Ti do que nas circunstâncias. Quando a ansiedade quiser dominar a nossa mente, faremos lembrar que tudo continua assentado em Teu povo. Pai querido, Pai amado, quando o medo, Senhor, quando o medo tentar nos paralisar, lembra-nos de que Tu permanece ao nosso lado. Quando o desânimo bater a porta, nos fortalece, Pai, com a esperança da Tua palavra. Pai, a Bíblia declara, é certo que não dormita nem dorme, guarda de Israel. Que promessa maravilhosa, Senhor. Enquanto nós descansamos, o Senhor continua acordado. Enquanto nós dormimos, o Senhor continua trabalhando. E enquanto os nossos olhos permanecem fechados, os Teus olhos continuam atentos sobre a nossa vida. Por isso, Pai, nesta noite colocamos a nossa casa, a nossa vida e toda a nossa família debaixo da Tua cobertura, da cobertura do sangue de Jesus Cristo e debaixo da Tua proteção, do Teu manto sagrado, Senhor. Guarda minha família, guarda minhas netinhas, guarda meus pais, guarda meus irmãos e guarda meus filhos, guarda minha nora, guarda minha cunhada e guarda meu sobrinho. Guarda, Senhor, minhas netinhas de todo tipo de perverso, Senhor. Guarda minha família de todo violentador, de todo abusador, todo homem sanguinário, de todo assassino. Livra todos nós de pedra de tropeços e armadilha de inimigo, do terror de noite, da seta que voa de dia, da peste perniciosa e toda a mortandade que assola o meio-dia. Senhor, guarda, Senhor, todos nossos filhos, Pai, todos nossos netos, nossos sobrinhos, debaixo da Tua proteção divina. Guarda todas as pessoas que amamos debaixo da Tua proteção. Coloca Teus anjos ao redor do nosso lar. Livra-nos de todo acidente, de toda violência, Pai, de todo tipo de enfermidade, de todo mal e de toda armadilha do inimigo. Senhor, visita também aqueles que estão sofrendo nesta noite, consola os que choram, fortalece os enfermos, Pai, aqueles que sofrem de dores crônicas, Senhor, renova as forças daqueles que estão cansados de lutar. Pai querido, nós intercedemos pelas igrejas, pelos líderes, todos aqueles que se dedicam ao serviço do Teu reino. Intercedemos por Israel, pela paz em Jerusalém, pela paz em Israel. Intercedo por Cabo Verde, intercedo pela Suíça, por Portugal, pela Europa inteira, Senhor, pela África inteira. Intercedo pela América inteira, Pai. Intercedo pela Ásia, pela Índia, pelo Teu povo, Pai. Por todos aqueles que necessitam da Tua ajuda. Ajuda-nos a viver um dia de cada vez. Protege nossas crianças de todo incesto, de toda pedofilia. Protege nossas crianças de todos estupradores, assassinos. Protege, Senhor. Protege a inocência delas, Pai, a pureza delas, em nome de Jesus. Minhas netinhas estão debaixo da Tua proteção divina, coberta com o sangue de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés e passa em cada fio de cabelo delas. Proíbo
todo toque de Satanás sobre ela em nome de Jesus. Amaro, acorrento, amordaço todo espírito de viola, todo espírito de abuso, todo espírito de estupro, todo espírito de assassinato, todo espírito de orgulho. Eu amaro, acorrento todo espírito de briga, de contenda, de discórdia, de roubo. Eu amaro, acorrento e amordaço todo espírito de vício em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, ao deitarmos nesta noite, queremos fazer nossas as palavras do salmista. Em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar em segurança. Salmos 4:8 fala: nós descansamos na certeza de que o Deus que criou os céus e a terra, Ele continua cuidando de cada detalhe da nossa vida e continua cuidando de cada membro da nossa família. Recebe essa gratidão, Senhor. Recebe a nossa confiança e recebe toda a adoração, porque só Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador deste mundo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Gólida celeste que eu deixo hoje para você. Irmãos, você não precisa permanecer acordado para vigiar aquilo que Deus já prometeu guardar. Enquanto você dorme, Deus continua trabalhando. E enquanto suas forças se renovam, o Senhor continua sustentando a sua casa. Enquanto eu durmo, o Senhor protege minha família. Enquanto eu durmo, o Senhor sustenta a minha casa, protege todos aqueles que eu amo, guia os nossos passos a mim e a vocês e prepara o amanhã. Nem tudo será resolvido hoje. Irmãos, nem todas as respostas chegarão nesta noite, mas uma certeza pode acompanhar o seu descanso e o meu descanso. O Deus que nunca dorme continua cuidando de nós, da nossa família. Por isso nós vamos soltar o peso que nós não fomos chamados para carregar. Irmãos, vamos entregar ao Senhor aquilo que está além das nossas forças. Vamos descansar e amanhã será um novo dia e a felicidade de Deus já está nos esperando a nossa família. Deus te abençoe. Compartilha.